Eu não falo em nome da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, do Ministério da Economia. Eu fui convidado pela doutora Renata, devido à minha experiência acadêmica e profissional como servidor público federal, para discorrer sobre esse tema, e a minha experiência profissional como médico do trabalho e professor de medicina do trabalho do Centro Universitário São Camilo. Então, o que é importante é trazer para vocês que essa apresentação é baseada na lei e nas orientações que nós recebemos, como peritos médicos federais, e a bibliografia, acho que já é do conhecimento pleno de vocês. Só lembrando, a nossa Constituição de 88, nossa legislação máxima, ela traz, então, para nós a discussão do que são os direitos sociais, e entre esses direitos sociais a gente tem a Previdência Social como ponto fundamental, além, obviamente, de saúde, trabalho, assistência aos desamparados, mas o meu recorte aqui é falar sobre Previdência Social, afinal, o tema são os aspectos previdenciários da Covid-19. A Previdência Social está dentro de um corpo de direitos sociais, que são os direitos de seguridade social. A Previdência ela é voltada àquelas pessoas que não têm condição de trabalhar e precisam de algum tipo de suporte do Estado, e ela é ofertada para aquelas pessoas que fazem uma contribuição ao Estado, e quem operacionaliza isso é o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Dentro da Seguridade, a gente tem a saúde, que é oferecida para todos, operacionalizada pelo Sistema Único de Saúde, e nós temos aí os direitos de assistência social, que é para aquelas pessoas que são necessitadas. Então, tem a Lei Orgânica de Assistência Social, que oferece alguns benefícios, como o benefício de prestação continuada. Esse slide é para deixar claro para vocês a função de cada uma dessas dimensões dentro da Seguridade Social. A saúde, ela tem uma diretriz de promoção de saúde, prevenção de doenças, vigilância em saúde, reabilitação das pessoas que têm uma perda da capacidade para o trabalho. E a Previdência, ela tem um aspecto de reparação, tanto que a pessoa faz uma contribuição para receber essa reparação quando há uma necessidade, no caso, por exemplo, de incapacidade e benefícios por sequela, por exemplo. Nesse sentido, a dinâmica das pessoas na sociedade, no dia a dia do trabalho, ela envolve a pessoa estar inserida no seu dia a dia e em algum momento da vida ela vai ter uma alteração do seu nível de saúde e vai se afastar do trabalho por alguma doença. Esse afastamento pode ser um afastamento de longa duração, essa pessoa pode se recuperar, voltar para o trabalho. Às vezes esse afastamento se prolonga e vai virar um afastamento de longa duração. As pessoas se recuperam e voltam para o trabalho, mas algumas vezes a pessoa ela se torna incapaz permanentemente para o trabalho. Essa dinâmica que cada trabalhador tem ao longo da sua vida, ela é mediada aí por políticas e práticas no ambiente de trabalho. A doutora Renata falou bem das questões de responsabilidade na seara da empresa. Os sistemas sociais e de saúde que vão dar o suporte, principalmente quando a pessoa tem uma redução da capacidade para o trabalho, e da própria legislação nacional nos seus vários aspectos, e o nosso recorte aqui é o aspecto previdenciário. Nesse sentido, então, a ausência de longa duração no Brasil é reconhecida como um afastamento superior a 15 dias, ou seja, até 15 dias de afastamento, fica às custas da empresa o pagamento daqueles dias. Mais de 15 dias de afastamento, essa pessoa vai ser encaminhada, então, para o INSS, a fim de ser avaliada pela Perícia Médica Federal, para saber se ela vai ter acesso a um benefício previdenciário por conta dessa incapacidade laborativa. O INSS, dados de 2017, mais de 65 milhões de pessoas que contribuíram durante aquele ano, e a gente tem aí as pessoas que são um vínculo formal, as pessoas que estão regidas pela CLT, que também têm a função de proteção, onde nós temos lá no capítulo 5º as normas de saúde e segurança no trabalho, e essas pessoas elas são obrigadas, são filiadas obrigatoriamente ao INSS, e essas pessoas vão poder requerer, então, os próprios benefícios da Previdência. Nesse sentido, o benefício que a gente tem como de maior volume no dia a dia é aquele que é direcionado à incapacidade laborativa em decorrência de uma doença ou de um acidente. Então, essa incapacidade laborativa ela é avaliada a partir de um foco, que é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência de alterações morfopsíquico-fisiológicas provocadas por doenças ou acidentes, e entre essas alterações morfopsíquico-fisiológicas pode ser um caso de Covid-19. Nesse sentido, o benefício mudou de nome esse ano, então o benefício que antes era chamado auxílio-doença, agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária, justamente porque existe uma perspectiva que essa pessoa se recupere e volte ao seu trabalho. Quando a doença incapacitante ela tem alguma relação com o trabalho, ela vai receber uma espécie acidentária, o famoso B91,
Quando não é estabelecida a relação daquela doença incapacitante com o trabalho, é considerado o benefício previdenciário, o B31. Quando essa incapacidade ela é permanente, então a gente tem a famosa aposentadoria por invalidez, que mudou de nome, que é aposentadoria por incapacidade permanente. Essa aposentadoria ela também pode ter relação com o trabalho, e aí você vai ter o benefício acidentário, B92, ou previdenciário, que é o B32. E, por fim, quando existe um caso de morte, então os dependentes daquele segurado eles têm direito à pensão por morte, que também pode ser caracterizada como acidentário ou previdenciário. Então, esse slide é para caracterizar para vocês, mostrar para vocês a possibilidade de qualquer um desses benefícios ter a interpretação da relação com o trabalho, e conforme cada um desses benefícios, o estabelecimento da espécie acidentária, ela tem uma característica de reparação àquele trabalhador. Então, no caso do auxílio por incapacidade temporária, quando é reconhecido que ele seja acidentário, aquele trabalhador, por exemplo, é isento de pagamento de cumprimento de carência de 12 contribuições. No caso da aposentadoria e da pensão, se for caracterizado o benefício como acidentário, o valor desse benefício vai ser 100% do salário do benefício. Se for uma aposentadoria ou uma pensão previdenciária, o valor desse benefício ele vai ser proporcional à quantidade de anos que essa pessoa fez de contribuição ao INSS. Então, aqui só para deixar claro que o estabelecimento dessa espécie do benefício tem uma importância fundamental do ponto de vista de justiça social. Então, como é que é feita essa caracterização? Então, obviamente, é necessário que haja incapacidade laborativa. Se não existe avaliação, se não existe o reconhecimento da incapacidade laborativa, não tem como você dizer que uma doença incapacitante teve relação com o trabalho. Então, a primeira resposta que a Perícia Médica Federal tem que dar ao processo é há ou não há incapacidade laborativa, e a partir daí tem que ser estabelecido uma análise do nexo técnico previdenciário. O nexo técnico previdenciário é uma interpretação na legislação previdenciária para as discussões de nexo causal. O nexo causal ele pode existir para qualquer tipo de situação, inclusive fora da medicina, gente. Quando você tem um prédio que cai, existe um nexo causal para aquele prédio ter caído. Quando você tem uma dor nas costas, existe uma etiologia para aquela dor nas costas. Quando você é acometido pela Covid, você tem uma causa para aquela contaminação pelo SARS-CoV-2. Então, nesse sentido, a Perícia Médica Federal vai ter ferramentas para estabelecer esse nexo técnico previdenciário, que são de 3 tipos. Nós temos o nexo técnico individual, nós temos o nexo técnico profissional do trabalho e o famoso NETEP, o nexo técnico epidemiológico. Vou começar falando por ele. O NETEP está descrito, então, na lista C do decreto 3048 de 99, e o NETEP ele tem um pressuposto básico, que é uma análise do banco de dados do INSS de 2000 a 2005, onde foi feita uma relação estatística entre a maior frequência de determinadas doenças, que nesse slide estão caracterizadas como o código CID-10, em determinadas atividades econômicas, que foram caracterizadas pelo CNAE da empresa. Então, conforme essa análise, foi visto que determinadas doenças têm uma relação epidemiológica, do ponto de vista de concessão de benefícios por incapacidade, com determinados CNAEs. Essa listagem está na lista C, como eu já falei para vocês, e eu acredito que é do pleno conhecimento. E cabe esclarecer que a Covid-19 não consta na lista C do decreto 3048 de 99. Então, um caso de Covid-19 que chegar numa perícia previdenciária onde haja incapacidade, o perito não tem como estabelecer uma relação de nexo técnico previdenciário por aplicação do NETEP. A segunda forma de avaliar o nexo técnico previdenciário é o nexo profissional do trabalho. Esse nexo ele é baseado na lista A e lista B, que também estão no decreto 3048 de 99. Essas listas, elas são um espelho da lista de doenças relacionadas ao Brasil, que foi publicada em 1999, então há 21 anos atrás, e que a legislação previdenciária se utilizou dessa lista para estabelecer as relações de doença incapacitante de trabalho, criando o nexo técnico previdenciário profissional do trabalho. A lista A, ela traz, então, os agentes ou fatores de risco e suas respectivas doenças, e a lista B, ela traz, então, as doenças e os seus respectivos agentes ou fatores de risco. Não fala na lista A ou na lista B a atividade econômica, fala a exposição, agentes fatores de risco versus doença, ou doença versus agentes fatores de risco. Cabe trazer uma polêmica que ocorreu no início, então,
do mês de setembro, que foi a atualização 2020 da lista de doenças relacionadas ao trabalho, que foi publicada na portaria 2309 de 2020, assinada pelo ministro interino da Saúde, no dia 28 de agosto, publicada no dia 1º de setembro, e que, por uma mudança de opinião do ministro, no dia seguinte, no dia 2 de setembro, simplesmente houve a revogação dessa lista. Então, na lista de 1999 não consta a Covid-19, obviamente, porque é uma lista de 1999, que não tinha sido atualizada desde então. Então, não cabe à perícia estabelecer o nexo técnico previdenciário profissional do trabalho por aplicação desta relação com a lista A ou lista B. Se, por um acaso, a lista de 2020 estivesse vigente, também não haveria o estabelecimento, porque é necessário que o regramento previdenciário, que é de reparação, ele reconhecesse a lista do Ministério da Saúde, que é relacionada à vigilância em saúde, para fins de caracterização da espécie acidentária. Esse nexo individual, ele é individual porque justamente depende da análise das situações que tenham ocorrido naquela situação de trabalho, e são incluídas as doenças equiparadas a acidentes de trabalho, que está lá descrito na Lei 8.213, que vocês já viram a apresentação da lei aqui, eu vou trazer mais uma vez. Então, na Lei 8.213, caracteriza claramente o que é acidente de trabalho, aquele que ocorre no exercício do trabalho, a serviço da empresa, precisa haver uma lesão corporal, perturbação funcional. Então, tem toda uma caracterização para acidente de trabalho, que nós conhecemos no dia a dia, os acidentes de trabalho típicos, e temos os acidentes de trajeto, casa, trabalho, casa, independentemente do meio de locomoção, entram nesse grupo de acidentes de trabalho, e o artigo 20 traz, então, que dentro das estimativas de acidentes de trabalho também são computadas e são caracterizadas as doenças que tenham relação com o trabalho. E o artigo 20 traz, então, a doença profissional e a doença do trabalho. Sendo a doença profissional aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, e aquela doença do trabalho, ela é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que se relacione diretamente com o trabalho. Nesse sentido, quando você tem a investigação de nexo, onde há uma suspeita da relação do acidente ou da doença com o trabalho, cabe a emissão da comunicação de acidentes de trabalho, a famosa CAT, e a apresentação de uma CAT numa perícia previdenciária, ela é a principal prova que facilita até o trabalho da Perícia Médica Federal de estabelecer o nexo técnico previdenciário individual, mas cabe ao perito analisar se esse documento vai corroborar o estabelecimento, então, dessa espécie acidentária. E aí a gente tem lá o artigo 20, que fala dessa polêmica em relação à doença endêmica. Então, me atendo aqui ao que está descrito na lei, a lei fala em doença endêmica. A doença endêmica ela tem uma relação direta com um número controlado de casos, diferente da interpretação do que é uma doença epidêmica ou pandêmica, onde há um descontrole de número de casos. E, nesse sentido, até na apresentação do professor Carlos, ele fala que a Covid já está se tornando, em algumas regiões do país, uma doença endêmica. Sim, e aí, nessa interpretação, cabe à perícia analisar se vai caracterizar um determinado caso em uma determinada região como uma doença endêmica ou uma doença epidêmica. Independentemente dessa caracterização que deve ser feita pelo Ministério da Saúde do Brasil, é necessário que seja feita uma avaliação de cada caso para analisar se existe uma exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, por exemplo, no caso de uma advogada que atendeu um cliente, onde o cliente seja contaminado por Covid, ele tossir nos processos daquela advogada e a advogada se contaminar ao manipular aqueles processos, por exemplo, ela pode desenvolver uma contaminação por Covid-19 no exercício do seu trabalho, por uma contaminação direta determinada pelo exercício do seu trabalho. Então, você tem aí a possibilidade de fazer o estabelecimento conforme a história que for contada naquele momento da perícia, com apresentação ou não de uma CAT. Temos aí no artigo 20, no parágrafo 2º, a questão dos casos excepcionais, que abre justamente o leque para você fazer a análise do acidente de trabalho, a caracterização do nexo técnico previdenciário, conforme as condições especiais que o trabalho é executado. Por isso que chama nexo técnico individual, porque você vai ter que fazer análise de caso a caso.
E aí, lógico, antes de chegar numa perícia previdenciária, onde a pessoa já passou mais do que 15 dias afastado, é esperado que a empresa, dentro do seu SESMIT, do seu Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tenha tratado da investigação desse caso, para justamente fazer uma caracterização de nexo, para fazer um diagnóstico, se é um caso real, por exemplo, de Covid, e aí, quando chegar na perícia, que hajam elementos que o perito possa se basear para cumprir o seu papel de resposta ao quesito da relação da doença com o trabalho. E, por fim, lá o artigo 21, que já foi trazido também, a questão da doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, que pode ter relação, obviamente, com aquilo que está sendo colocado diretamente, aquelas pessoas que atendam pacientes que tenham, que sejam portadores da Covid-19, mas que pode ser ampliado, porque a contaminação acidental ela pode ocorrer em qualquer momento, inclusive quando você, por exemplo, é um motorista de ônibus ou um cobrador e que você pode ser contaminado pelo exercício ali do seu trabalho, independentemente de ser uma doença endêmica ou epidêmica. Por fim, a questão da classificação de Schilling já foi bem explorada pela doutora Renata. São pressupostos básicos na medicina do trabalho, que a gente estabeleça uma sistematização da nossa investigação, então conhecer os agentes e fatores de risco, as doenças que tenham relação com aquela situação. Lembro, nesse slide do professor René Mendes, que nós temos categorias para essa classificação das doenças, aquelas que não são nem doenças, as formas de adoecimento mal caracterizadas, as doenças que são comuns ao conjunto da população e que em algumas regiões a Covid pode já ser interpretada dessa forma devido à transmissão comunitária, mas é necessário interpretar se a frequência de Covid-19 ou, por exemplo, a gravidade de casos de Covid-19 estão sendo influenciados pelas situações de trabalho que as pessoas têm desenvolvido, seja numa questão de exercício contaminado durante o trabalho, ou levando em consideração que o ambiente de trabalho também faz parte das condições de trabalho. Por fim, eu trago para vocês uma proposta do modelo de matriz de análise de relação de nexo, que seria de base para as investigações de nexo causal, um artigo que eu, a professora Márcia Bandini e a professora Elizabeth Dias propusemos. Esse artigo está em avaliação para ser publicado, espero que em breve, onde nós pegamos a matriz de risco de exposição proposta pela OSHA dos Estados Unidos, que gradua a exposição em risco muito alto, risco médio ou menor risco, e a partir daí a possibilidade de investigação, considerando o nexo como presumido, o nexo como provável ou o nexo como possível. Por fim, só queria trazer para vocês a realidade da perícia médica, então trouxe para você, a minha discussão traz o aspecto da interpretação da perícia médica federal, se a perícia estivesse ocorrendo de forma regular. Então, devido à pandemia, várias normativas internas indicaram questões ligadas a isolamento e quarentena, a suspensão das perícias a partir de 19 de março, houve uma antecipação de benefícios para as pessoas que precisavam, então, do auxílio por incapacidade temporária, houve uma prorrogação, então, da suspensão das perícias e, por fim, no dia 14 de setembro, as perícias voltaram a acontecer e só após a realização, o retorno das perícias é possível que a Perícia Médica Federal estabelecesse essa análise de casos de Covid-19 incapacitantes e a sua relação com o trabalho. Lembrando que a Covid ela tem uma pirâmide, já foi exemplificado aqui pelo professor Carlos brilhantemente, as situações de pacientes que são assintomáticos infectados, que podem estar disseminando, mas não têm uma repercussão na sua capacidade laborativa, ou sua capacidade funcional. Aí nós temos as pessoas com algum grau de repercussão, de incapacidade, que vão ter sintomas leves e muitas vezes não vão buscar atendimento médico. Nós vamos ter os casos das pessoas que vão buscar um atendimento médico, são essas pessoas que muitas vezes vão ter um atestado médico. E aí, só a partir desse momento do atendimento médico, do atestado médico, que muitas vezes há o reconhecimento da incapacidade e, às vezes, até o início de uma possível investigação de nexo daquela Covid com as características do trabalho. Alguns casos, infelizmente, vão para hospitalização e podem evoluir aí com os quadros tardios de Covid e podem levar a situações de incapacidade permanente e, infelizmente, os casos de óbito que têm ocorrido no Brasil e que eu gostaria de reforçar que, a partir dos casos de atendimento médico, de hospitalização e de óbito, cabe a possível análise da Perícia Médica Federal, mas nos casos de assintomático infectado e sintomáticos que têm um afastamento inferior a 15 dias ou não vão a afastamento, isso fica no domínio da empresa, então a investigação
ela deve ser preconizada e as medidas de proteção devem ser recomendadas. Então, por fim, eu só queria chamar a atenção justamente do que a Previdência Social pode propor à sociedade, que seria justamente a justiça social. Lembrando que os casos considerados acidentários, eles têm a repercussão trabalhista, como já foi bem falado aqui, tanto em relação à estabilidade mínima de 1 ano após a cessação do benefício, o depósito do FGTS para a pessoa que estiver afastada do trabalho, a possibilidade de reparação judicial, que essa pessoa tenha direito por conta da contaminação ocorrida no trabalho. Do ponto de vista de sociedade, a questão de vigilância epidemiológica, que é uma atribuição muito mais conhecida pela área de saúde, o Sistema Único de Saúde, responsável por vigilância em saúde, com vigilância epidemiológica e sanitária, mas a Previdência Social pode utilizar dados para fazer sua vigilância epidemiológica, como foi o caso da criação do NETEP. Isso pode levar a ações regressivas. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, eu agradeço a atenção e fico disponível para o debate.